Muito bem, começa agora mais um ADCcast. Olha, eu tenho uma alegria, satisfação, pela primeira vez conduzir aqui um bate-papo muito legal, muito interessante. E já quero dizer para você que o nosso convidado de hoje é um ícone do mundo evangélico, pastor, pregador da palavra, há anos ministrando o evangelho de Cristo Jesus no Brasil, no mundo. Fica aí. Você pode já começando já se inscrever no nosso canal aqui, ADCcast. Também no canal da Assembleia de Deus aqui de Criciúma. Eu quero mandar um abraço todo especial aqui para o pastor Max Milliam, que é o pastor que conduz aqui, que está sempre aqui trazendo personalidades, entrevistando, trocando ideias. Mas hoje ele não pôde estar e me transferiu essa responsabilidade. Um abraço também, um beijão para o nosso pastor presidente, pastor Roberto Ovailer. E vamos dar as boas-vindas a esse pastor que tem um estilo de pregação peculiar, mas é dele, pastor Gilvan Rodrigues, paraibano, homem de Deus, há muitos anos ministrando a palavra de Deus nesse Brasilzão nosso aí. Eu, particularmente, posso dizer isso, o pastor Gilvan, que eu cresci lhe ouvindo fitas cassetes, mas daqui a pouco a gente vai entrar nessas histórias lindas que nós temos aí de anos que o senhor tem influenciando toda uma geração. Primeiro eu quero lhe cumprimentar e dizer ao meu querido amigo pastor Gilvan que o senhor é muito bem-vindo aqui no nosso ADCcast, aqui na Assembleia de Deus em Criciúma. Seja muito bem-vindo. O senhor pode falar o que o senhor quiser aqui dentro, o espaço é teu, que Deus te abençoe, meu amigo pastor Gilvan Rodrigues. Eu quero começar saudando a todos aqueles que estão nos sintonizando, nos assistindo, com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, e quer dizer que o privilégio é todo meu de poder estar aqui em Criciúma, cidade que eu já estive algumas vezes pregando, mas há muitos anos passados. E agora estou aqui para bater esse papo com o irmão Obadias e falar coisas que tenho certeza que vai servir para a alegria e para a edificação daqueles que estão nos acompanhando. Primeiro, pastor Gilvan Rodrigues, repito, é um privilégio para nós, recebam o abraço do nosso pastor Roberto, nosso pastor presidente, toda a nossa diretoria de pastores, o senhor sabe, o senhor tem uma história, né, na Assembleia de Deus, no Brasil, fora da Assembleia de Deus e em outros ministérios também, como pregador do evangelho. O senhor tem uma história e o senhor tem uma marca também. Todo mundo conhece o pastor Gilvan Rodrigues pelo estilo de pregação, pastor avivalista. E são quantos anos, pastor, para a gente já começar já destravando aqui, quantos anos pregando a palavra do Senhor Jesus? Eu completei em fevereiro deste ano, pela graça e a misericórdia de Deus, 55 anos de ministério. E Deus tem nos ajudado até aqui, nos dado condições físicas, né, para viajarmos todos os finais de semana do ano e às vezes também no meio da semana. E aí estou aqui, né, este final de semana para pregar num congresso de missões em Araranguá, né? Uruçanga. Aqui vizinho de vocês, Sim. né? Então cheguei ontem, depois de uma longa viagem, e vou pregar hoje à noite e amanhã à noite, se Deus quiser, no ginásio de Uruçanga. E você que está nos ouvindo, nos acompanhando, está convidado também com sua família, porque nós cremos que Deus vai abençoar grandemente. Não é porque o pastor Gilvan Rodrigues vai pregar, é porque Jesus, ele vai estar presente. Ele já confirmou a presença dele é certeza de bênçãos. São mais de 5 décadas, 50 anos pregando a palavra do Senhor. Pregando só a palavra, não fazendo oba-oba, não contando histórias, não enchendo linguiça. Eu disse uma certa ocasião para um colega de ministério que estudou comigo no seminário em Belo Horizonte, ele falou para mim o seguinte: Gilvan, eu acompanho o teu ministério há muitos anos e eu tenho observado que você só prega Bíblia. E o nome dele é Paulo Hortêncio, ele é lá do Recife. Eu disse: Paulo, você já ouviu o ministro da Agricultura falar sobre economia? Cada ministro fala da sua pasta. E eu, como ministro do Evangelho, tenho que pregar o Evangelho. Foi o que Paulo disse, né? Ai de mim se não pregar o Evangelho. Então, eu não gosto de fazer animação, de contar algumas coisas que às vezes nem Deus acredita. O meu ministério é firmado na palavra de Deus.
Perguntaram a certa ocasião ao saudoso pastor que pregou várias vezes nos Gideões, que morreu naquele acidente da Latam. Pastor Luiz Antônio. Luiz Antônio. Perguntaram para ele... Pastor gaúcho aqui de Porto Alegre. Isso aqui, daquela cidade, Ivoti. Ivoti. Então, perguntaram para ele por que o pastor Gilvan tem essa idade. Né? Naquela época eu tinha uns 75 anos e tem tantos anos de ministério e a agenda dele é sempre cheia. Aí ele respondeu, é porque ele prega a cruz, ele prega a Bíblia. E algumas pessoas já perguntaram para mim, né, pessoas que me acompanham há muitos anos, pastor Gilvan, por que o senhor tem o costume de, quando prega, dizer a Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz? O senhor sempre usa essa expressão. E eu respondi para essas pessoas que se eu disser o jornal o Globo diz, o Fantástico diz, a revista Veja diz, a Isto É diz, eu posso estar passando uma mentira para o auditório que eu estou pregando. Mas quando eu digo a Bíblia diz, eu tenho certeza que eu estou falando a verdade. Muito bom. Então, carinhosamente, desculpem, fica à vontade, me pastor. chamam no Brasil de pregador Bíblia. O senhor tem a aguinha aí, pode ficar muito à vontade, sem problema nenhum. Aqui é uma conversa bem informal, bem tranquila. Então são mais de 50 décadas, mais de 5 décadas, mais de 50 anos pregando o evangelho, idas e vindas, aeroporto, pregando o evangelho de Cristo Jesus, a cruz, como o senhor coloca aqui, coloca muito bem. O senhor é conhecido, né, como o pregador do evangelho, o pregador que não foge... Bíblia, pregador Bíblia, pastor pregador Bíblia. Diante do que o senhor vê hoje, pastor, já vamos iniciando assim, eu vou entrar na área do testemunho do senhor daqui a pouquinho, mas diante do que o senhor vê hoje, o senhor está com quantos anos? Eu completei, em junho deste ano, 79 anos. Mas o senhor está muito novo. Graças a Deus, eu não tenho tempo para envelhecer. 7,9 com esse vigor aí de 50 anos, tá bom, né? Graças a Deus, eu todo dia, já hoje orando, eu agradeci a Deus porque Deus tem me dado condições físicas, me dado saúde para eu poder viajar, atender os convites, porque eu viajo todos os finais de semana do ano. Não é fácil. Não é fácil. E às vezes eu prego 3, 4, 5 noites seguidas, já preguei 7 noites seguidas. Um pastor me convidou lá no Recife e fez uma agenda de 7 dias para mim. E eu preguei e continuo aqui vivo, continuo com a garganta boa. E olha que eu tive um problema de garganta em 1978. Um médico diagnosticou que eu estava com câncer na laringe. Oh, meu Deus. E eu tive que me submeter a uma cirurgia em 78 e foi feito o exame, né, a biópsia, deu negativo. Jesus me curou. Jesus Glória falou, para uma certa ocasião, fui eu que curei o teu esposo, falou para minha esposa. E desde 78, quando eu me submeti a essa cirurgia, que deu negativo, eu nunca mais tive problema na garganta. Eu prego com som bom, som ruim, prego às vezes até sem som, tomo água gelada antes de pregar, tomo depois de pregar, durante a pregação não. E graças a Deus estou aqui com a garganta abençoada por Deus. 79 anos, voando, né? Viajando de avião, de ônibus, carro, indo aqui, acolá, e ainda consegue se manter com preparo físico, porque não é fácil 1 hora e meia de pregação numa pegada que o pentecostal tem, né? Aquela, é nossa marca peculiar, exatamente, né, pastor? E o que acontece? Às vezes eu faço viagens extravagantes. Porque, por exemplo, eu saí de casa ontem, de João Pessoa, onde eu estou morando, às 2h30 da manhã. Aí peguei um voo para São Paulo, cheguei em São Paulo, peguei um voo para Porto Alegre, e o irmão Douglas, né, que está conosco aqui também, foi me buscar lá em Porto Alegre, num carro bom, confortável, e chegamos em Uruçanga às 4 da tarde. Nossa. Quer dizer, eu passei mais de 12 horas viajando. E estou inteiro, pronto para arrebentar a boca do bichão, não é do balão. Hoje e amanhã à noite. Em nome de Jesus. Pastor, nesses anos todos de ministração, hoje nós estamos numa nova geração. E eu tenho o privilégio de dizer aqui que eu cresci ouvindo o senhor, alguns outros nomes que nós temos nesse nosso mundo de pregadores, que influenciou toda uma geração.
E homens de oração, como o senhor, outros pastores. O senhor citou aqui o pastor Luiz Antônio também, que é da velha guarda. Deus o levou naquele acidente da TAM, o senhor lembrou aqui muito bem. Mas eu cresci ouvindo e brincando com as tuas fitas cassetes. Lembra aquelas fitinhas cassete? Comecei lá em Camboriú, nos Gideões. Quer dizer, O senhor foi um dos primeiros pastores pregadores a pregar nos Gideões, né? Exatamente. Que fique registrado isso. Naquela época, eram 2 pregadores. Era de quinta a domingo. Então, um pregava no horário. Aí, por exemplo, se eu pregasse de manhã, eu não pregaria à tarde. Aí ficava para a noite. E revezando. Né? E de fita cassete passou para CD, DVD e agora está no pendrive. Né? No pendrive. O senhor falou dos Gideões missionário. Gideões marcou, né? Isso que eu queria trazer o senhor para essa conversa assim. Uma geração, marcou uma geração Gideões. Deus levantou por meio das ministrações do senhor, repito, de outros pastores, marcou e chamou novos obreiros, novos pastores, novos pregadores. Fazendo um comparativo hoje, pastor, no mundo, desse mundo de pregação, de ministrações, o senhor vê muita coisa hoje que entristece o seu coração diante de algumas posturas, de algumas situações que talvez até tentam tirar proveitos do evangelho, pastor? O que o senhor sente, o senhor como um pastor que blinda e guarda o evangelho, protege o evangelho e que há anos vem ministrando? Veja bem, houve uma época que eu questionava Deus. Porque alguns pregadores, aqui não vai uma crítica, não vou citar nome, né, que seria falta de ética, jamais eu faria isso, e alguns pregadores, eles, né, não pregavam a Bíblia, como tem muitos hoje que também não estão pregando. Por exemplo, hoje, quais são os pregadores novos que surgiram aí? Novos que eu digo é porque não têm o tempo que eu tenho, que prega sobre a vinda de Jesus. Quase nenhum. É tanto que eu estava pregando lá em Vitória, no Espírito Santo, e pregando sobre a vinda de Jesus, e eu digo para a glória de Jesus, que eu sou um dos pregadores no Brasil que mais prega sobre a vinda de Jesus. E naquela noite em Vitória eu estava pregando sobre a vinda de Jesus. Quando terminou o culto, Deus usou um vaso, né? Que na igreja do Senhor não tem mais de escultura, só tem vaso. Então o que aconteceu? Terminou o culto, o vaso foi lá e me entregou uma mensagem. E o Senhor Jesus falou para mim assim: meu servo, prega mais sobre a minha vinda, porque não estão pregando. Então hoje as pessoas, né, eu imagino, né, eu posso até estar errado, mas também vou repetir, não é a crítica. Eles pregam mais uma mensagem que sabe que vai fazer aquele movimento, porque a igreja não vive de movimento, a igreja vive da palavra. Às vezes deixa a palavra de lado e conta uns testemunhos e faz muita coisa, muito movimento, né? Abraça seu irmão, aperta a mão do irmão e diga que essa pessoa que está do seu lado é a mais bonita que está no culto. Eu até digo que quando minha esposa, a irmã Enara, não está no meu lado sentado no púlpito, está no auditório, e o pregador diz: olha para a pessoa que está do seu lado e diz que ela é mais bonita, eu estico o pescoço para ver onde está minha esposa. Porque ela estiver perto de um irmão, ela não está nem doida de dizer que ele é o mais bonito. Então, há essa coisa, esse movimento, essa manipulação de auditório. Entendeu? Muitos fazem isso. Aí, o senhor acha que nesse tempo estão inovando muito para envolver o público ali? Inovando e, infelizmente, tem igrejas, tem crentes que gostam mais disso do que a palavra. Tem crente que se alega mais com esse movimento, né, humano, estudado, entendeu? Do que com a palavra. Tem igreja que, às vezes, nem convida o pregador, não é somente comigo, não, com outros que pregam Bíblia, para convidar esses que fazem movimento na igreja, entendeu? Sapatear, marchar, descer do púlpito, essas coisas todas, entendeu? E pregar a cruz e o arrebatamento que o senhor entrou aqui? Não prega. Não prega. Santificação é só promessa. Hoje eu estive em Portugal, já várias vezes, e uma das vezes que eu estive em Portugal, um dos líderes da Assembleia de Deus disse assim: pastor Gilvan, nós aqui, o português fala assim, nós apreciamos muito o senhor, porque o senhor é diferenciado. A gente traz pregador lá do Brasil, ele faz um movimento, chama o povo para frente, quem quer uma bênção, até o diabo vai. Até o diabo vai. Quando o pregador chama quem quer uma bênção, até o diabo vai. Por quê? Porque a palavra de Deus, meu irmão, fica de lado.
E outra coisa, tem pregadores hoje que não faz nem apelo para as pessoas que não são crentes. Eu sou o pregador que eu faço. Sabe por quê? Porque eu sei o que eu sofri nas mãos do diabo. O diabo tentou de toda forma me destruir quando eu não era crente. Me destruir. Eu tive na porta do inferno. Que o diabo ele tentou me destruir de várias maneiras. Pessoas que queriam me matar, eu escapei de morrer, né? E o diabo, quando viu que não conseguia me matar através dos outros, botou na minha cabeça para me suicidar. E na época eu jogava futebol, estava no auge da minha carreira. O senhor é um ex-atleta de futebol, Ex-atleta né? profissional de futebol. E acredito que eu seja que eu fui o primeiro atleta profissional de futebol no Brasil a se converter. Eu não me lembro de nenhum outro. Eu fazia culto na concentração, eu distribuía Bíblia. Nenhum dos meus companheiros daquela época que jogaram comigo vão chegar diante de Deus e dizer, olha, eu nunca ouvi falar de Cristo, eu nunca tive uma Bíblia na mão, eu distribuía a Bíblia com eles, fazia culto na concentração, pedia permissão ao treinador, que eu comecei a jogar em Campina Grande, no Campinense Clube, depois eu joguei no Ceará, em Fortaleza, e joguei no Esporte Clube do Recife. E aí ganhei jogador, tem ex-jogador que jogou comigo no Campinense no Esporte, ele é pastor de Montes Claros, é advogado, ganhei ele, ganhei a esposa dele, ganhei outro que jogou também comigo, chegou até a dirigir igreja, ele já partiu para a eternidade, entendeu? Mas, então, pastor, como é que o senhor se encontrou com Jesus? O senhor abriu aqui, o senhor é um ex-atleta, né? Aceitou Jesus, mas como é que foi essa conversão? O senhor não nasceu, então, no... Porque todo mundo pensa, o pastor Gilvan nasceu num berço evangélico, cresceu na igreja. Não, não. A história do senhor é diferente. A minha história é muito diferente. Eu era uma pessoa muito mundana. Eu zombava de crente, eu não gostava de crente. Eu tinha um irmão, ele hoje está no céu, ele era crente da Assembleia de Deus. Irmão de sangue. De sangue. De sangue. 10 anos mais velho do que eu sou o caçula da família. E quando ele ia na casa da minha mãe, ele era casado e eu solteiro, na hora do almoço, ele pedia para a gente ficar em pé, pegava a Bíblia, abria a Bíblia para fazer uma leitura e oração. Eu tinha ódio. Eu não suportava aquilo, eu só não saía porque era meu irmão e por questão de respeito a ele, ser mais velho do que eu. Eu passava em frente de igreja evangélica, às vezes de madrugada vinha das farras, e eu zombava lá em Campina Grande, tem uma igreja congregacional, que na frente do templo está escrito assim, entrada franca. Aí eu dizia, a entrada é franca, mas a saída é aos empurrões. Então eu zombava de crente. É tanto que quando eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador, em Campina Grande, muita gente não acreditou que eu tinha uma vida mundana, vida de farra. E minha vida foi assim. Quando surgiram os Beatles, né, eu deixei meu cabelo crescer também, como os Beatles. Então era uma vida assim, no mundo, no pecado, no vício. Quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, a primeira pessoa que eu encontrei foi um ex-companheiro de farra. O senhor lembra quantos anos o senhor tinha? Eu tinha 22 anos. 22 anos? 22 anos. Aí eu falei para ele, o apelido dele era Sabará. Ele morreu há poucos dias atrás. Aí eu disse, Sabará, eu agora sou crente. Aí ele deu um riso assim sarcástico e o diabo colocou na boca dele uma palavra. E o diabo só coloca mentira, né? Ele disse para mim, não dou 3 meses. Aí eu costumo dizer que o diabo não deu um tiro no pé, não, com respeito à minha pessoa. Ele deu um tiro nos 2 pés, ele está andando de cadeira de rodas. Por quê? São 60 anos que eu vou completar agora, que sou crente em Jesus Cristo. 60 anos. 60 anos. O diabo deu 3 meses. Oh, glória a Deus, aleluia. Nessa primeira entrada do senhor na igreja, o senhor lembra como é que foi? Eu entrei, foi o seguinte, como já disse, né, minha vida era uma vida desmantelada. Aí, no exercício da profissão de jogador de futebol, eu fraturei a perna, o perônio. E naquela época a medicina era diferente. Aí engessaram a minha perna, né, um médico do clube, e eu passei 50 dias com a perna engessada. 50 dias dentro de casa. Hoje a pessoa engessa uma perna, vai para tudo que é lugar. Né? E o tempo para tirar o gesso é muito menor. E nesses
50 anos, eu fui abandonado, 50 dias, aliás, eu fui abandonado pela diretoria do Campinense Clube. Você jogava no Campinense? Campinense Clube, em Campina Grande. Eu era a maior estrela do Campinense Clube, era pretendido por vários clubes de Pernambuco. Que posição o senhor jogava, pastor? Jogava lateral esquerdo. Lateral esquerdo, o senhor é canhoto. Fui considerado o melhor lateral esquerdo de todo o norte e nordeste do Brasil. Então, o que acontece? A diretoria me abandonou. E aí tinha duas moças, não sei se interessadas em mim, né, para namorar comigo, crentes, e mães de um que jogava comigo no Campinense, que eu ganhei para Jesus também, que eu já falei. Então elas foram me visitar, uma me deu uma Bíblia de presente, me deu um livro de Billy Graham, Mundo em Chamas, e um disco, naquele tempo era aquele chamado Long Play, de Feliciano Amaral. E aí eu comecei a ler o livro de Billy Graham, ler a Bíblia, ouvindo aqueles hinos, e um dia um hino de Feliciano Amaral tocou muito no meu coração. É um que diz assim: minha vida estava cheia de perigos quando Cristo me encontrou para me salvar. Uau! Os seus braços me cercaram com desvelo, consertou meus passos, fez-me caminhar. Ninguém tem amor igual a Cristo. E nesse dia eu chorei, que eu era duro para chorar. Chorei e, lendo o livro de Billy Graham, eu encontrei aquele versículo que está em Isaías, que me foge agora a memória, mas que diz assim: os ímpios são como o mar em revolto, que lançam de si lama e lodo. Os ímpios, diz o meu Deus, não tem paz. E eu senti como se Jesus saltasse daquele versículo que estava naquele livro de Billy Graham e dissesse assim para mim: eu fiz tanto por você e você não liga para mim. Aí eu tive uma visão da cruz, do sacrifício de Jesus. E ali eu chorei e disse: quando eu tirar esse gesso da perna, o primeiro lugar que eu irei vai ser uma igreja evangélica. Aí quando foi retirado o gesso, eu fui na igreja. Minha mãe era desviada, voltou para os caminhos do Senhor. E eu fui num domingo e Deus falou profundamente comigo. Na hora do apelo, meu coração disparou. Minhas pernas tremiam. E eu só não fui à frente porque eu era jogador de futebol, muito conhecido lá na cidade. E o diabo colocou no meu coração, como ele faz até hoje com as pessoas, na hora que o pregador faz apelo, ele coloca vergonha. E eu fiquei com vergonha. Se tivesse um irmão ou uma irmã que dissesse: olha, quer ir lá na frente, eu vou com você. É por isso que quando eu faço apelo hoje, depois de pregar, eu digo: irmão, ajuda quem está do seu lado. Ajuda o seu convidado, seu amigo, seu parente que não é crente. O diabo está colocando vergonha no coração dele porque ele fez isso comigo. E eu fiz menção de ir à frente, mas não vou, todo mundo aqui me conhece, sabe que eu sou jogador. Aí quando terminou o culto, eu disse para minha mãe: eu estou muito triste, porque eu queria aceitar Jesus, mas não tive coragem, tive vergonha. Eu espero que ele me dê uma nova oportunidade. Aí à noite eu tive um sonho. Os céus se abriam e eu via Jesus, não vi o rosto de Jesus, mas vi os braços dele estendidos para meu lado. Aí eu entendi que ele estava me chamando. Aí eu procurei o pastor, né, no dia seguinte, ou mais uns dias para frente, eu não me lembro bem. Aí eu disse para ele que aconteceu comigo na igreja. Aí ele perguntou: você quer aceitar Jesus mesmo? Agora? Eu disse: quero. Se levante a mão aí. Eu levantei. Se ajoelha aí que eu vou orar por você. Aí me ajoelhei. Graças a Deus, até hoje estou firme nos caminhos do Senhor como a rocha, e firme eu creio que eu vou estar até o Senhor me chamar, ou vir buscar a sua igreja. De lá para cá, permaneceu. Cá, deixei as amizades, deixei tudo. Mas foi difícil para o senhor, porque o senhor tinha uma carreira, o senhor era jovem, né? Jogador de futebol, promissor, toda uma expectativa, né, dos grandes empresários da época, a imprensa, né, o senhor promissor no ofício ali de jogador, e aí para o senhor renunciar a isso foi difícil, muito difícil, porque envolve sonhos também, não é uma brincadeira, envolve sonhos. E porque naquela época, a maioria dos jogadores de futebol, vou dizer assim, 90%, talvez tenha até menos, não tinha a formação que tem hoje. Eram pessoas que vinham lá de baixo, pessoas que não tinham estudo. E eu fui muito perseguido. Muito perseguido.
Se não fosse a mão de Deus me sustentando, eu Como não é que queria foi essa aguentar. perseguição, pastor? Eles me faziam o seguinte, eles se reuniam, né? Às vezes eu estava num quarto, por exemplo, quando eu fui jogar no esporte, foi o último time que eu É joguei, um grande clube, né? o Sport Clube Recife, da Imagina. primeira divisão, agora está na segunda, mas Sim, campeão brasileiro, isso. enfim. Então, o que acontece? Eu jogava no esporte e lá tinha uma casa onde ficavam jogadores que eram de outras cidades, que não eram do Recife, de Como outros se fosse um estados. alojamento, um lugar para eles poderem ficar. Exatamente. Ainda hoje tem essa casa, muito grande, em frente a essa casa tem um leão de gesso, de gesso não, de cimento, sei lá, de mármore. Se está lá até hoje, de gesso não é não. Aí o que acontece é que a gente morava lá. E eu morava num quarto, tinha um quarto lá, cada um tinha seu quarto, e tinha mais de uma pessoa, né, que ficava ali, de um companheiro. E eu, no meu quarto, tinha 2 ateus. E tinha uns alagoanos lá que me perseguiram muito. Um deles, quando eu estava lendo a Bíblia, ele chegava nu como nasceu, Provocando o senhor. provocando, ficava se requebrando diante de mim. E um dos ateus que morava comigo, chamado Renato, um baiano, não sei onde ele está, se está vivo ainda, ele chegou um dia bêbado e quebrou a fechadura da porta. E eu, quando ia orar, eu fechava o quarto com a chave para ninguém me incomodar. E quando ele quebrou, como foi que eu fiz? Deus me orientou. Quando eu ia orar, eu colocava um cabo de vassoura na porta, sustentando, e me ajoelhava bem pertinho da porta e colocava minha cabeça na porta, para ninguém abrir a porta. E ali eu orava. E muitas vezes, Deus é testemunha, muitas vezes eu saía para treinar em jejum. E tinha um cozinheiro lá que ele não gostava de mim, por eu ser crente. E eu, para fazer isso, jejuar, eu ficava no meu quarto até terminar a hora do café. Porque se eu descesse, eu teria que tomar café. Aí eu ficava lá no meu quarto. Quando eu vi que terminava o café, eu descia. Aí ele começava a rir e dizer: o irmão perdeu o café. Não é que eu tinha perdido, era para eu jejuar. Ia treinar em jejum, perdia às vezes 2 quilos treinando, não almoçava, à tarde eu ia para o círculo de oração, só comia à noite quando voltava. Que exemplo. Passei uma vez 25 dias jejuando. 25 dias. Foi no período de férias, né? Que até hoje tem as férias no final de ano. Sim. Então eu passei 25 dias, jejuava no mínimo até 1 hora da tarde. 25 dias. Para resistir tudo isso. Fui humilhado, caluniado, perseguido. Aí eu só não fiz apanhar. Mas o resto faziam comigo. Eu percebo que quando o senhor está comentando essa história pra gente aqui, no ADCcast aqui, o olho do senhor enche de lágrimas. O senhor fica emocionado. Claro, o testemunho do senhor é carregado de emoção. O senhor se arrepende de alguma coisa? Não, não é arrependimento. Eu sinto assim, me lembrando daquele tempo que eu passei novinho na fé. Quando eu fui para o Sport Clube do Recife, eu tinha 6 meses de crente. Mulher que foi minha amante, eu fui amante dela, foi lá no Recife atrás de mim. E a luta foi muito grande. Uma vez eu vinha de um culto à noite, e quando eu cheguei lá, na concentração, tinha um carro de um colega de profissão parado em frente, e eu nunca tinha visto aquele carro. Aí eu me aproximei do carro. Quando eu olhei, saltaram várias mulheres dentro do carro, prostitutas. Quer dizer, foi o que eles fizeram. Armaram uma cilada para mim. Aí eu subi. Para enfraquecer a tua fé, para enfraquecer minha fé. Aí eu subi e eles estavam todos lá no meu quarto. Quando eu abri a porta, eles caíram na risada. Quer dizer, aí eu fiquei muito chateado, o Adão que ressuscitar, e eu disse para eles: olha, vocês são moleques. Eu disse muita coisa com eles. E o que acontece? Passei por isso tudo. Então, quando eu falo nisso que eu me lembro, eu só dou glória a Deus, porque se não fosse a mão do Senhor, não teria permanecido de jeito nenhum. É tanto que o meu testemunho lá dentro, ele foi tão importante para a glória de Deus, que às vezes eles estavam reunidos naquela rodinha, não sei o que, é que eles estavam conversando. Coisa boa não era. Quando eu me aproximava, eles diziam: vamos mudar de conversa que o irmão está chegando. Quer dizer, eu, graças a Deus,
dei um bom testemunho, influenciei pessoas. Se não quiseram aceitar Jesus, né, fora esses que eu já falei, que ganhei para Jesus lá dentro, os outros, eu não sei. O senhor cumpriu desde o primeiro momento que se encontrou, desde a visão que o senhor teve ali, que ali foi o próprio Jesus pregando para o senhor, né? O senhor teve esse privilégio, né? Foi uma visão. E depois que eu me converti, né, um pouco tempo de crente, eu tive outras visões, eu tive sonhos. Eu me lembro que eu ia numa estrada, né, foi um sonho que eu tive, né, eu digo até que uma revelação, uma visão, que eu numa estrada e caiu uma chuva muito grande sobre mim. E no meio daquela chuva, uma voz disse assim para mim: vai, porque tem muitas almas precisando de salvação. E para mim, a maior alegria que eu sinto não é quando eu vejo Jesus batizar um crente com o Espírito Santo. Não é quando eu vejo Jesus curar, como eu até hoje, eu só não vi Jesus ressuscitar mortos. Porque eu nunca orei por nenhum defunto, mas cego ver, surdo ouvir, mudo falar, paralítico andar, canceroso ser curado, já vi. E para mim a maior alegria é quando eu vejo um pecador, alguém se entregar para Jesus. Eu até digo nas igrejas, irmãos, não está na Bíblia, é uma imaginação minha, que quando Jesus reuniu os anjos, ele disse assim: quando eu batizar um crente com o Espírito Santo, vocês fiquem quietos. Quando eu curar um enfermo, vocês fiquem quietos. Quando eu ressuscitar um morto, fiquem quietos. Agora, quando eu salvar uma alma, vocês saltem de alegria. Agora, eu digo que Jesus disse: há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, eu sou conhecido, sou chamado, o próprio Gesiel Gomes, né, aquele expoente do Evangelho, né? Para mim, o maior pregador que eu conheço é ele. Ele foi uma grande influência, né, para a geração, para muitas gerações. Né? Então, ele disse que eu sou o maior evangelista da Assembleia de Deus, o maior ganhador de almas. Porque eu digo até, os irmãos dizem até assim, às vezes a gente vê um pregador, prega a bala tudo, faz o apelo, ninguém se entrega para Jesus. Se o pastor Gilvan Rodrigo pregar sobre a Virgem Maria, fizer apelo, o pessoal se entrega para Jesus. Quer dizer, foi um dom que Deus me deu. Eu tenho visto coisas extraordinárias. Antes da pandemia, eu preguei numa cruzada lá no Maranhão, em São Luís, e se entregaram mais de 300 pessoas para Jesus. Eu já vi em trabalhos, né, cruzadas, eu pregando, de numa noite só, 304 pessoas se entregaram para Jesus, lá em Salvador, na Bahia. 200, 150, 80, 50. Eu já vi. Entendeu? Deus me deu, eu chamo de dom, né, de pregar. Uma missão que Deus deu para o senhor para levar o Evangelho. O senhor, nesses 55 anos de ministro do Evangelho, o senhor já perdeu a conta de quantas pessoas? Milhares. O senhor tem muitos filhos na fé espalhados pelo mundo? Milhares. Eu me lembro que uma vez eu estava pregando num grande congresso em Salvador e eles me convidavam sempre. Era no ginásio Balbininho. E no domingo, quando eu terminei de pregar, que fiz o apelo, o ginásio estava cheio, eu passei uns 10 minutos perguntando quem quer vir aqui à frente e entregar a sua vida para Jesus. Que eu faço assim, quem quer vir à frente receber uma bênção, não. Quem quer entregar a sua vida para Jesus, aceitá-lo como Salvador e Senhor. Passei uns 10 minutos, não descia ninguém das arquibancadas. Aí desceu a primeira e foi vindo nessa noite 150 pessoas. Aí um pastor chamado Israel, né? Ele, quando terminou o culto, ele disse para mim: Gilvan, eu temi por você essa noite. E eu disse: por quê? Você passou uns 10 minutos, não descia ninguém. Eu disse: eita, que decepção. Olhei para ele e disse: Israel, eu sei o que eu prego. Eu sei a palavra que eu prego. Aleluia. Por isso que eu não abro mão. Eu tive um professor no seminário, ele disse uma vez uma coisa que está comigo até hoje e vai comigo até o fim da minha vida aqui. Ele era professor de homilética. Você sabe que a homilética é a arte de pregar. Ensina a pessoa a distribuir uma mensagem. Que tem pregador, não é uma crítica, que ele faz uma salada, né? Desorganizada, né? Se você perguntar, o que foi que você pregou? Ele vai dizer assim: eu preguei um assunto, chama outro. Não sabe distribuir, né? Porque a mensagem tem introdução, né? Tem o corpo e tem a conclusão. É tanto que as pessoas dizem assim: o pastor Gilvan parece que abre a cabeça da gente e coloca a mensagem dentro da nossa cabeça. Porque o Evangelho é simples, né, pastor? É simples. Deixa eu agora você abrir uma porta aí que eu quero entrar. Depois eu volto para o professor. Jesus pregou um evangelho simples e poderoso.
E tem muitos pregadores pregando o evangelho complicado e sem poder. Quer dizer, quer dar uma de intelectual, tem alguns aí que ficam, porque no hebraico, porque no grego, nem estudou, decoram as palavras no hebraico e no grego. A igreja quer saber de hebraico e grego, a igreja quer saber de unção, é poder de Deus, principalmente nós que somos pentecostais. Agora, voltando para o meu professor de homilética, ele disse, olha, se na sua homilética, né, você está preparando um sermão dentro da homilética, se na tua homilética não couber a cruz, joga o sermão, a homilética, o esboço no lixo e fica com a cruz. Uau! Porque a cruz, disse Paulo, né, a mensagem da cruz é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Está faltando mensagem da cruz hoje, pastor? Está faltando, e muito. É o que eu falei, né? Tem gente aí que faz muito movimento. Agora, quando termina o trabalho, as pessoas continuam com a mesma vida, pecando, mentindo, adulterando, fazendo tudo errado. Porque é contar história, irmão. História não muda a vida de ninguém. O que muda é o evangelho. Porque mudou a minha vida. Eu tenho essa experiência. Eu falo que quando Paulo disse assim, ó, Paulo disse, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, ele não estava falando que ouviu alguém falar, não, ele estava falando da experiência dele própria. É a minha experiência. O evangelho mudou a minha vida, entendeu? E digo com toda certeza, outra coisa não mudaria a minha vida. O senhor se encontrou com Jesus, continuou na profissão de jogador de futebol, e qual foi o momento que o senhor termina ali a carreira do senhor como jogador e parte para a ministração? O senhor começa a pregar para os seus colegas de profissão, né? A sua vida, o seu testemunho, toda essa perseguição que o senhor enfrenta ali, ter que trancar a porta, botar a cabeça na porta para poder ter o seu momento com Deus ali, porque os próprios colegas de profissão não queriam que o senhor orasse, impediam toda essa situação. Como é que foi esse momento agora? Eu vou ter que tomar uma decisão. Paro aqui e já sinto a chama queimando no coração para começar a levar isso para o povo. Como é que foi isso, pastor? Foi assim, eu me converti, né, como eu falei, e com pouco tempo eu comecei a pregar. Né? E, aliás, não era nem pregar no começo, era o meu testemunho. Contando o teu testemunho. Contando o meu testemunho. Depois comecei a pregar, né? E o que aconteceu? Deus começou a falar comigo. Eu me lembro que eu tive não sei se dizer se foi sonho, visão, que eu estava de joelhos orando. Aí, de repente, chegava um personagem ao meu lado, todo de branco. E eu procurava ver o rosto dele e não conseguia. Quanto mais eu levantava a cabeça, mais ele crescia. Aí ele pegava um vaso cheio de azeite, aí derramava sobre a minha cabeça e dizia, vai, porque o mundo está precisando de homens assim. Uau. Aí eu guardava aquilo, eu fazia como Maria. A Bíblia diz que Maria guardava no coração, né? Conferia, eu fui guardando. Aí Jesus me chamou. Tive uma experiência profunda com ele, falou comigo que queria que eu largasse o futebol para correr atrás das almas. E ser jogador de futebol profissional era o meu sonho de criança. Aí foi uma luta muito grande. E nessa época eu jogava no Esporte Clube do Recife, pregava nas igrejas, e ficou aquela luta, e faltava um mês para terminar meu contrato com o esporte. Aí a diretoria me procurou para renovar. Aí Jesus falou novamente comigo, você não vai renovar, você vai renunciar. Meu Deus. Aí eu fiz como Abraão, né? A Bíblia diz que Abraão, sendo chamado, obedeceu. Aí, quando eles me procuraram, eu disse, olha, é o seguinte, eu não quero mais jogar futebol. Eu tinha 22 anos de idade. O senhor estava convicto disso? No auge da minha carreira, no auge do Esporte Clube do Recife. Aí eles se assustaram. Nesse período, chega no Recife um empresário enviado pelo Flamengo do Rio. Eu tinha jogado contra o Flamengo no Maracanã. E ele me encontrou e disse, Gilvan, eu estava te procurando, rapaz, porque eu trago uma proposta irrecusável do Flamengo para você. Deus. Faltava um mês para terminar meu contrato e o pessoal da diretoria do esporte querendo que eu renovasse. Querendo renovar com o senhor? É. Aí eu disse para ele, o senhor chegou tarde demais. Aí ele disse, como? Eu estou acompanhando a tua carreira. Falta um mês para terminar teu contrato.
com o Sport. Você renovou? Eu digo, não. Você assinou algum pré-contrato com outro time? Eu digo, não. Eu disse, mas como é que eu cheguei tarde demais? Eu digo, porque Jesus chegou primeiro do que o senhor. E eu estou largando tudo. Eu não quero mais correr atrás de bola, eu vou correr atrás de almas para Jesus. Ele chegou para mim e disse, você está louco, rapaz. Você enlouqueceu. Eu digo, eu estou louco de amor por Jesus. Porque eu não gosto da expressão. E digo para os irmãos, nunca diga que é apaixonado por Jesus. Nunca diga eu sou apaixonado por missões, porque paixão é uma coisa que dá e passa. Muita gente hoje, crente dentro da igreja, casamento acabou-se porque casaram por paixão. Às vezes a moça, o rapaz se apaixona um pelo outro, aí casa. Aí o casamento depois, ó, que a paixão é hoje, não é amanhã. Tem que ser amor. Eu nunca disse que sou apaixonado por Jesus, nunca vou dizer, nem por missões. Eu amo a Jesus, amo missões, amo a obra de Deus. Entendeu? Aí, falei isso para ele foi embora. Aí eu cheguei para a diretoria do esporte e disse, eu não abro mão. Não quero mais jogar futebol. Não pense que eu vou assinar contrato com o time, nunca mais eu vou correr atrás de uma bola. Aí eles aceitaram. Faltava um mês, a gente rescindiu amigavelmente, e aí começou a minha trajetória. A Livre agora, eu saía pelas igrejas, me convidava só para dar o meu testemunho. E eu dava o testemunho, fazia o apelo, a pessoa se entregava para Jesus só com o testemunho. Pastor, o seu testemunho tem me emocionado muito aqui. Acredito que o público que está nos assistindo nesse momento, que isso vai ficar aí registrado, porque é um testemunho que impacta, né? Muito. E tem mais um detalhe. Claro. Eu, com o meu salário, que eu tinha o segundo maior salário de um jogador de futebol no norte e nordeste do Brasil. Só tinha um jogador, que aliás era do esporte também, um lateral direito chamado Baixa, que ganhava mais do que eu. O resto era tudo menos do que eu. E eu sustentava a minha mãe, que era viúva, já está no céu, minha irmã também, né, que também está no céu. Aí, quando eu rescindi com o esporte, voltei para Campina Grande, né, para casa da minha mãe, e quando eu cheguei lá, minha mãe disse, o que é que você está fazendo aqui hoje? É uma terça-feira de semana. Eu digo, a senhora não tem mais um filho jogador de futebol profissional. Como ela dependia de mim e tomou minha irmã, aquele impacto. ela ficou branquinha como essa mesa aqui que você está vendo, né? E agora nós vamos ver de quê? Eu disse, Deus proverá. Aí eu sabia que naquela hora tinha uma reunião de oração na igreja, 5 horas da tarde. Aí eu disse para ela, olha, desfaça minha mala aí que eu vou na reunião. Quando eu cheguei lá, já estava todo mundo de joelhos orando. E ninguém sabia, nem minha irmã sabia, porque ela não estava em casa quando eu cheguei, só Deus, eu e minha mãe. Aí o pessoal estava de joelho, eu entrei devagarinho, fui lá num cantinho, me ajoelhei, comecei a orar. Uns 10 minutos, Deus tomou um vaso, um instrumento, e falou assim, meu servo, diz à tua família que as minhas mãos estarão sempre estendidas sobre ti e nunca te faltará nada. Vai fazer 60 anos que Deus me fez essa promessa até hoje. Nunca me faltou nada. Passei prova. Eu que era acostumado a, no final de ano, ia lá no banco, sacava dinheiro, comprava roupa de marca, sapato. Eu luxava mesmo, né? Passei a viver sem ajuda de ninguém. Só confiando na promessa de Deus. Nunca me faltou roupa, calçado, comida. Eu casei com a minha esposa, não tinha dinheiro nem para alugar uma casa. Tinha comprado os móveis, vendi todos os móveis, fui morar na casa da avó de minha esposa, que foi quem criou ela, que eu não tinha condição. Mas confiando, acreditando no que Deus tinha me falado. E o resultado. Orava a Deus, dizia, Senhor, tu sabes, eu creio na tua promessa. E aí eu dizia, Senhor, está me faltando uma casa. Deus me deu casa, Deus me deu carro. Eu possuí já do Fusca. O primeiro carro que Deus me deu foi um Fusca 70, no ano de 1972. Eu comprei em parceria com a tia de minha esposa, porque eu não tinha condição de comprar só. Fusca, Chevette, Escort, Monza, Vectra e fui por aí. E foi crescendo. Deus me deu 4 Mercedes-Benz. 4 Mercedes. Só que como eu não tenho salário,
Porque o único salário que eu tive foi até 74. Pastoreava a igreja, aí eu tive salário. De 75 para cá eu vivo sem salário, né? As ofertas das igrejas, a igreja me abençoa, não tem aposentadoria. O tempo que eu paguei de INSS, hoje é INSS, naquele tempo era INPS. Desapareceu dos computadores. Eu tenho uma neta que ela tem um escritório de advocacia, ela já procurou, lá não encontra nada. Ninguém encontra. É para eu viver mesmo pela fé. Pela fé. E até hoje. Aí, na pandemia, eu tinha um Mercedes 2020, com 8 mil quilômetros rodados. Aí minha agenda foi, quer dizer, com a pandemia acabou, fiquei com 2 convites, terra cheia, tinha convite para os Estados Unidos, tudo. Aí eu fiquei com 2 convites. Aí o que foi que eu fiz? Eu troquei o meu Mercedes, era o 4º Mercedes que Deus tinha me dado. 4. Aí troquei por um Corolla, que é um carrão. Carrão. E olha, vivo bem, tem apartamento próprio, moro... Tudo Deus que abriu as portas e foi cumprindo aquela promessa. Isso. Lá na igrejinha, no culto de tarde, na oração. E lá. Tudo veio através do ministério. Eu louvo a Deus porque o que eu tenho não adquiri de forma desonesta, não adquiri enganando, mentindo, explorando. Eu sou um pregador, irmão, que os pastores dizem que eu sou um dos pregadores hoje que eles têm condição de me convidar. Porque hoje, você sabe, sim. Tem pregador aí que cobra 40 mil, 20 mil, 10 mil, 15 mil por uma noite. Uma noite. Cantor nem se fala, né? E cantor é 100 mil. Não, eu não. Eles dizem, o senhor a gente pode convidar. Porque tem uns aí que só cantam, pregam em eventos da prefeitura, do governo, né? Porque tem uma verba, né? Quando o senhor entra nesse assunto assim, o senhor que é um pastor, contou todo o seu testemunho aqui, que vive o evangelho, prega o evangelho, essa usurpação, como é que o senhor enxerga essa questão de impor? Eu sei, o Paulo falou sobre isso, diga o obreiro do seu salário, né? O senhor viveu tanto tempo debaixo da fé, Deus, até hoje, né? Deus provendo portas que o senhor nem imaginava e foi abrindo portas, o senhor continuando sendo fiel ao evangelho. E hoje, que o senhor encontra aí, que o senhor citando valores aí absurdos, como é que o senhor enxerga isso, pastor? Se fosse lá atrás, isso ia vingar para esses novos pregadores? Paulo disse que digno é o obreiro do seu salário. Ele não disse que digno é o obreiro da exploração. Que é o que muitos estão fazendo aí, eu digo aqui sem medo. E diga a eles se for preciso. O que estão fazendo aí é uma exploração. Porque a pessoa cobrar 20 mil reais, seja para cantar ou pregar uma noite, ou 2 noites, ou até uma semana, é muito dinheiro. Muito dinheiro, entendeu? Então, eu tenho o meu estilo. Eu não sei quem inventou isso. Que para mim foi bom, porque no meu tempo, né, quando eu comecei, e na Assembleia de Deus não existia itinerante. Aí o que acontecia? Um pastor me convidava para pregar na igreja, aí eu ia. Sim. Não sabia quanto ia receber, se ia receber. Se falasse dinheiro, você ficava queimado. Você acabava o seu ministério. Eu preguei várias vezes em igreja que quando terminava a escola bíblica, o congresso, o pastor não dava nada, nem um café pequeno. Só a passagem mesmo. E a paz do Senhor, e quero você aqui no próximo ano. Deus te abençoe. Deus te abençoe, entendeu? E aí, de uns anos para cá, surgiu isso aqui que eu vou falar, que eu vou repetir. Foi bom. Bom para a igreja e bom para nós que somos itinerantes. O que foi? É que quando ligam para mim, e sei que para os outros também, né, perguntam logo assim, quanto é, alguns falam uma palavra que eu não gosto. Pastor Gilvan, quanto é o seu cachê? Eu digo, eu não sou artista. Eu não vivo de cachê. Agora, tem uma oferta, porque eu tenho família. E eu não tenho meus compromissos. Eu não aceito, irmão, não acredito. Isso aí é balela. Quer dizer, eu sou alegre tendo dinheiro, sou alegre sem ter dinheiro, é mentira. Só se foi responsável. Como é? O dinheiro, irmão, é uma necessidade. Ninguém vive sem dinheiro. Não tem como. Se você não tiver dinheiro, como é que você vai sustentar a sua família, dar seus compromissos? Não. Entendeu? Então, o que acontece? Eu digo, irmão, não é cachê. Não me trata dessa maneira.
é uma oferta. Aí ele diz, quanto é? Aí a gente combina. Conforme a necessidade da igreja. Exatamente, enfim. a possibilidade da igreja. Possibilidade. Aí a gente faz um acerto, aí o que é que acontece? É bom para a igreja, que sabe quanto vai gastar, e é bom para a gente, porque a gente sabe quanto vai receber. E eu sou uma pessoa que ando com os pés no chão. A minha cabeça é no céu, mas os pés no chão. O que é que eu faço? Eu assumo meus compromissos de acordo com as agendas que eu tenho. Eu sou cliente do Bradesco há 49 anos. Nunca um gerente do Bradesco ligou para mim para dizer que minha conta estava devedora. Nunca. Hoje não se passa mais cheque, mas no tempo de cheque, nunca um gerente ligou dizendo, pastor, o seu Gilvan, voltou um cheque seu. Nunca. Nunca. Por quê? Porque eu faço aquilo que eu posso. Criei meus filhos, e vou dizer isso aqui para a glória de Deus. Minha esposa é uma mulher tremenda. A irmã Enaura é uma mulher de Deus. Nós criamos assim. Sentava na mesa para comer, aí sabe que é criança, né? Aí ela ia botando a comida deles. Aí tinha um filho, meu segundo filho, André. Ele é professor da Universidade Federal e a esposa dele lá no Ceará. Aí ele dizia assim, manhã, lá no Nordeste tem um costume que chama manhã e pai. Manhã. Eu quero mais, boto mais. Aí minha esposa dizia assim, Enaura dizia assim, você come? Eu como. Olha, veja bem, isso aqui, essa comida que está na nossa mesa, ela vem das ofertas dos irmãos. Aí tem oferta de médico, engenheiro, empresário, mas tem daquela irmãzinha que lava a roupa e tira o dízimo, daquela faxineira, e você não vai jogar isso no lixo. Já conscientizava o menino ali, os filhos. Você vai comer o que você está pedindo. Aí, às vezes, a gente saía antes deles terminarem, aí o André ia lá e jogava o resto no lixo. Aí o meu terceiro filho ia lá e dizia, pai, manhã, André jogou a oferta da irmã no lixo. Nós criamos nossos filhos assim. Então, eu ensinei a eles isso. Eu vivo, não é para dar uma satisfação ao mundo, não. Eu não faço extravagância. Eu só faço o que eu posso. Não, eu não atraso nada, nenhum pagamento eu atraso. Se eu não pagar antes, depois eu nunca pago. Porque o senhor é um pastor também, e o senhor precisa também manter esse testemunho Então, eu tenho uma credibilidade enorme para a glória de Deus. Porque eu disse um dia para um empresário, que ele foi até, ele e a esposa dele, padrinho do nosso casamento. Eu lá conversando com ele, disse, olha, Walter, ele era dono de uma empresa muito grande em Campina Grande de ônibus, ele já morreu. A empresa está com os filhos. Um dia eu conversando com ele, disse, Walter, se um dia eu chegar aqui na sua empresa, no skate, é porque eu só posso usar um skate. Agora eu boto a minha cabeça no travesseiro e durmo. Agora, se eu chegar aqui com a Mercedes, é a mesma coisa. Eu boto a cabeça no travesseiro e durmo. É tanto que Deus me deu 4. Nunca ninguém bateu na minha porta para me cobrar. Nunca. Graças a Deus. O senhor, como um pastor de 79 anos, 60 anos de fé, 55 anos ministrando, pai de família, esposo, exemplar. Eu já chorei muitas pregações com o senhor. Já chorei aqui nessa mesa aqui, nós conversando aqui nesse pouco tempo. Hoje nós temos alguns pastores na rede social que são conhecidos como profeta do Pix. Isso machuca o coração do senhor. O senhor que é repito, esse pastor que há anos, juntamente com outros pastores aí que estão há mais de 60 anos aí pregando, ministrando. Isso machuca o coração de vocês, né, pastor? Irmão, me entristece muito. Eu até já... Houve uma época que eu questionava com Deus. Por que essas pessoas fazem isso e têm uma agenda cheia? Aí o que é que eu digo para minha esposa? Eu digo, eles fazem isso porque tem aqueles que dão. Aí eu tenho o direito de pedir 100 mil reais para pregar uma noite. A pessoa dá se quiser. Então, como tem os que dão, aí eles se aproveitam. Se aproveitam, né? Entendeu? Agora, eu acho isso absurdo. Eu acho isso temor. Falta de temor a Deus. E o pior é que tem uns que ele marca com você, marca comigo, marca com o irmão Douglas. Estou falando se a gente fosse pastores de igrejas. Aí vem outro lá, oferece uma oferta maior, aí ele não te dá uma satisfação, nem a mim, nem ao Douglas. Simplesmente ele, quando você liga,
ele vê o seu número, vê o meu, vê o do Douglas, aí não atende. Aí vai para o que dá mais. E aí mente. Inventa que o voo foi cancelado, que o avião não decolou, que ficou preso no trânsito, mata a mulher, mata filho, mata a família. Tem um aí que ele, eu até brinco. Eu digo, se convidar ele, eu acho que ele vai dizer, eu não posso ir não, rapaz. Por que você não pode? Porque eu morri. Mas por quê? Porque ele já matou a mulher, já matou. Não tem mais ninguém para matar, ele vai se matar. Na família, ele disse que não vai porque Ou seja, morreu. para atender outros convites são maiores, acabam usando essas... Dinheirista. Então, aí eu disse nos Gideões, aí no público, você, não sei, tá por aí gravado, sim, né? Tá gravado, eu não sei aonde, mas tá. Eu disse uma vez nos Gideões que eu não me sento no público para ouvir esse tipo de pregador. Mentiroso, explorador. Entendeu? Que chega ao ponto de matar a mulher, ou dizer que a mulher sofreu um acidente e ele não pôde sair de casa, aí depois sabem que ele pregou em tal lugar, estava em tal lugar naquela data. Entendeu? Eu, como pastor de igreja, eu não convidaria. Por que eu não convidaria? Porque se ele acertasse comigo R$5.000 e o outro oferecesse 6, ele ia me deixar na mão. E é o que acontece muito hoje, irmão. É por isso que diz, até nos Estados Unidos, um dia desse, um pastor disse, o Senhor... Para a glória de Deus, eu não estou aqui contando santidade, nada, grandeza. O senhor é o itinerante no Brasil de maior credibilidade. Eu nunca furei um compromisso. Eu já preguei 3 noites em Vitória, no Espírito Santo, com a perna engessada e com a muleta debaixo do braço. E a Bíblia na outra mão, para saudar um compromisso. Cheguei no ginásio numa cadeira de rodas. Honrar a sua palavra. Honrar. Eu digo sempre, eu não sou obrigado a assumir nenhum compromisso. Mas se eu assumir o compromisso, eu sou obrigado. O senhor falou nos Gideões e eu estava lá. Estava ouvindo o senhor, chorei muito com aquela pregação do senhor. E a sua esposa ali, sempre com o senhor, a missionária, sempre junto, acompanhando. Vibrando. Se ninguém dá glória a Deus, ela dá, ela está ali junto. Fica em pé. Porque ela sabe, de fato, o homem que ela tem em casa. Né? O pastor, o pai, enfim. Eu digo sempre assim, quando há ocasião, né? Tem pregador que quando ele está só, ele prega uma mensagem dura. Fala de cabelo, fala de saia, fala de pintura. Mas quando ele está com a mulher fecha a boca dele, porque sabe quem ele é. Ele está pregando e a mulher está dizendo, você está pregando, mas eu sei quem você é. Eu sei quem você é. A minha é o contrário. Ela sempre diz, meu marido, ele tem um ministério e uma conduta ilibada. Uau! Ligam para minha casa, eu convidei o pastor Gilvan. E será que ele vem? Meu irmão, vai dormir tranquilo, eu conheço meu marido. Pode dormir tranquilo. Eu já preguei com hérnia, lá no estado Rei Pelé, nos 76 anos da Assembleia de Deus em Alagoas, e uma ambulância fora do estádio. Porque se eu me sentisse mal, já pegava ambulância. Não sou mais crente que ninguém, não estou querendo dizer isso, não, mas eu tenho um temor de Deus. É a fidelidade ao Evangelho. E tenho compromisso com Deus e com a obra dele. Aí nesses Gideões, que eu estou falando para o senhor, a irmã ali glorificando a Deus, sua esposa, o senhor citou, contando que um dos seus filhos, um dia, nasceu, ela pediu até para não avisá-lo, que não tinha o advento hoje da rede social, essa informação rápida, porque o senhor estava com um compromisso com a noiva do Cordeiro, com a igreja, com os pastores, com aquela cidade, e o seu filho, um dos seus filhos nasceram. E para um pastor, isso não é fácil, né, pastor? Porque é marcante o nascimento de uma criança. O terceiro filho, eu viajei, ela estava grávida, e o médico deu a previsão de 1 semana para frente. Aí eu viajei e estava lá pregando. Quando eu voltei, aí fui para casa. Quando eu cheguei em casa, Enara não estava. Aí eu perguntei à moça que trabalhava com a gente lá. Aí eu fui lá no INPS, era INPS na época, e tinha uma tia dela que trabalhava lá. Aí eu fui lá. Sabe, se ela estava por lá, não. Enara é o menino, é o meu Carlos Alexandre, o terceiro filho. O caçula? Não, o caçula é uma mulher. O senhor tem 4 filhos? Tenho 4 filhos. Aí, pronto. Aí eu fui no hospital, estava lá. Ela enfrentou todas as lutas quando eu viajava, mas, olha, não vou dizer a seu pai, porque ele está fazendo a obra de Deus e ele vai ficar contrariado e ele pode até voltar. Nunca enfrentava tudo sozinho. Por isso que eu digo que a minha esposa, depois da minha salvação,
Foi a maior bênção que Deus nos concedeu. É por isso que eu digo sempre, digo nas igrejas, as pessoas me conhecem, que se eu sair 100 vezes de casa e minha esposa não for sair comigo, eu abraço ela e beijo ela. Se eu sair, eu não saio sem beijar minha esposa, se ela não sair comigo. Também não bato foto com irmã, eu estando sem ela, nem casada, nem solteira. Pode ser a dirigente do Círculo de Oração, a mais crente da igreja, porque eu honro minha esposa na presença e na ausência, porque ela merece. Ela merece, entendeu? Então nós temos 55 anos de companhia, 2 anos de namoro, noivado e 53 de casamento. Somos como namorados. Eu costumo dizer que nós somos como esparadrapo, nós somos grudados um no outro. Depois de Jesus, a pessoa que eu mais amo é minha esposa. E seus filhos? Não, meus filhos vieram depois. Entendeu? Aí começa os dois e termina os dois. Por exemplo, agora meus filhos estão todos fora. Só tem eu e ela dentro de casa. Nós já estamos caminhando para o final aqui dessa... Tem muito assunto com o senhor, pastor. Tem. O que eu tinha programado aqui não chegou nem de 2%. Tem muita história, tem muito testemunho. O senhor entrou numa área de casamento, estamos indo para o final. E o senhor é um exemplo, o senhor é um dos poucos pastores nesse país ainda que, nesses 55 anos de ministração, viaja com a esposa. O senhor tem 79 anos. A minha esposa... Eu disse até na última vez que eu preguei nos Gideões, antes da pandemia. Da pandemia. Eu disse que eu sou itinerante, que o Brasil conhece minha esposa. E muita gente diz assim, quando eu viajo só, o pastor Gilvan sem a irmã Enaura não é o pastor Gilvan. Mas, meu irmão, escute, eu sei que a gente passaria o dia todo aqui. Muita coisa. Agora, só que o pastor Marcos, lá eu vou pregar, né? Uruçanga. Tá me esperando para o almoço. Vamos embora, vamos conversar. Vamos embora. Pastor, nosso momento final, então, agradecendo o senhor aqui. O senhor tem aqui a liberdade, quem sabe deixar uma palavra de fé, um conselho para os novos pregadores, um conselho. O senhor fica à vontade. Certo. Deixar uma palavra de ânimo também para alguém que está nos assistindo, porque isso aqui vai circular na rede social. Amém. Esse advento que é a rede social, esse empoderamento que ela tem. O senhor pode ficar à vontade, deixar um conselho, uma palavra, levar o que o senhor sempre está levando há mais de 50 anos, que é Jesus, no coração das pessoas. Para os pregadores novos, eu quero dizer o seguinte, que existem algumas coisas que fazem com que o ministério da gente seja profícuo, seja duradouro. Primeira coisa é o temor a Deus. Segunda coisa é uma vida de oração. Porque tem pregador que ele não ora. Ele ora quando começa. Depois que ele ganha fama, aí é como tem um ditado popular, ele passa a confiar no veneno. Não ora mais. Terceira coisa é sinceridade. É uma das coisas que Deus mais gosta e que condenava dos fariseus. Quarta coisa é humildade. É reconhecer que o machado é emprestado. Eu não conheço até hoje uma pessoa, um obreiro, que se achou, né, para não cair. Às vezes até Deus, ele permite acontecer um terremoto no seu ministério para acabar. Porque a Bíblia diz assim, é a Bíblia que diz, não sou eu. Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. É a humildade, é reconhecer que tudo é pela graça. É estar escondido atrás. Porque se eu fosse na conversa das pessoas, imagine, 55 anos, quantos elogios eu já recebi. Se eu fosse na conversa das pessoas que me elogiam, meu ministério ia ter se acabado. Porque Deus dá tudo para nós, tudo, menos a glória dele. A glória é dele, só dele, para ele. E pregar a Bíblia. Pregar a Bíblia. Então, essas coisas fazem com que o ministério seja um ministério abençoado, um ministério duradouro. Entendeu? E para os irmãos que estão desanimados, eu quero... Posso cantar aqui? Pode, o senhor tem liberdade. Tenho uma palavra para você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar num canto escondido. Mal podias falar, mas ele ouviu
o teu gemido. A voz é rouca, né? Mas vai. Mas a mensagem vai. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele te mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo para tua alma. Enxuga essas lágrimas no rosto e tenha calma. Irmão, vai passar. Eu sei que esta luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Agora escuta aí. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer, vai chegar. Aleluia. A solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Receba aí, meu irmão, minha irmã. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não se preocupe, não olhe para a voz, que é rouca, desafinada, mas a mensagem que Deus está mandando para você aí, meu irmão, minha irmã, e eu sei que você está chorando porque Deus está falando com você nesta manhã. Que Deus em Cristo continue vos abençoando. Obrigado, pastor Gilvan. Ó, pastor Gilvan, além de pregador, mais de 55 anos, ó, deixa ele cantar no final que vai ser benção. Pastor Gilvan, mais uma vez, muito obrigado. O senhor não tem noção o que o senhor significa para a minha geração. Fique à vontade, não tem noção, o senhor é um exemplo. Tudo que a gente conversou aqui se comprovou mais ainda um pouco da sua história, um pouquinho da sua história. Outro dia, com certeza, o senhor estará conosco aqui em Criciúma, servindo a nossa igreja. Em nome aqui, de Jesus. Com missionária, e nós vamos estar falando, que eu nem entrando nessa parte familiar, de casamento, Isso. tantas histórias que eu acredito que vocês devem ter. Eu quero voltar, Vai quero voltar que o com pastor... certeza. Pastor Roberto, nosso presidente. Ele me convida, eu não gosto de me oferecer, né? Eu costumo dizer que a divisa do meu ministério é essa. Vou aonde me convidam e volto onde me tratam bem. Mas eu vou esperar um convite. Com certeza. O senhor já Roberto. serviu Criciúma aqui no ginásio, pregando nosso congresso. Preguei na época do pastor Oswaldo Lemos. Preguei Saudoso, muito. saudoso pastor Oswaldo Lemos. Graças a Deus. Eu prego muito de Santa Catarina. É Dizem, né? E eu espero que seja verdade. Que os catarinenses gostam muito do pastor Gilvan Rodrigues. Com certeza. Não é de mim, irmão. Não tenho nada para a pessoa gostar de mim. É a graça de Deus em mim. O senhor é amado por Santa Catarina, o senhor é amado pelo Brasil. Os pentecostais amam a vida do senhor, o senhor pode ter certeza disso. Sim, pode ficar à vontade. Tanto que eu não me glorio com isso, não. Eu transfiro tudo para Jesus. Com certeza. Entendeu? Eu transfiro para Jesus. Toda a glória é dele. Agora eu me sinto alegre. Os irmãos, muitos por aí, falam assim. Agora há pouco dia eu ia passando num lugar que eu digo à minha esposa que eu não me escondo. Aonde eu vou, alguém me conhece. E as pessoas dizem assim, o pastor João é muito famoso. Eu digo, não, famoso é Jesus, eu sou conhecido. E às vezes os irmãos vão me buscar no aeroporto, aí vem um, abre a porta, da frente, né? Pastor João, vai aqui na frente que o senhor é grande, viu? Eu digo, não, eu sou comprido, o grande é Deus. Agora, eu tenho ouvido muito. Eu ia passando, como eu disse, né, numa calçada lá, e eu moro perto da praia, e às vezes, quando eu não estou viajando, eu faço caminhada, Sim. até por recomendação médica. Aí eu ia passando, irmão, uma pessoa, eu digo, irmão, porque ele chegou, olhou para o outro que estava do lado dele, disse, olha quem vai aí, pastor Gilvan. Isso aí é uma lenda viva. Muitos dizem, pastor Gilvan é uma lenda viva. Eu fico alegre, irmão, sabe por quê? Porque eu ficaria triste se só pastor Gilvan prega, mas não vive o que prega. Aí eu ficaria muito triste. O senhor é uma referência, o senhor é um exemplo para todos nós. Minha geração cresceu ouvindo o senhor e, eu repito, eu brinquei muito com as fitas cassete do senhor, ouvindo, chorando. O senhor pregou no ginásio em Sumaré, interior de São Paulo, com o pastor Antônio Lopes, que eu parecia que as estruturas do... O Tiago tá aqui com a gente aqui, ia cair, tremia-se o ginásio, congresso dos jovens, congresso de missões, o senhor passou por lá também. Que Deus lhe abençoe, Deus lhe conserve com muita saúde, meu pastor. Conserve assim, nesse temor e nessa fidelidade ao Evangelho. A vida do senhor é um exemplo, viu? Agora, deixa eu terminar com dizendo o seguinte. Eu tenho dito, eu não sou professor.
Às vezes eu digo, me chamam de pregador, nem sei se eu sou pregador. Agora eu tenho dito aos irmãos, nunca diga para seu irmão, sua irmã, quando for se despedir, ou uma oportunidade, nunca diga assim, Deus te abençoe. Está errado. Porque o crente já é abençoado. Desde o momento em que a pessoa aceita Jesus, é abençoado. Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que já nos abençoou. Ô, glória. Com toda a sorte de bênção. Quando encontrar com um irmão, ou se despedir, uma irmã, diga assim, Deus continue te abençoando. Deixa eu recapitular então aqui. Pastor Gilvan, receba o nosso abraço e Deus continue abençoando o teu caminho nessa jornada que lhe dê 30, 40, 50 anos a mais aí pregando o evangelho. Não, eu só quero até que Jesus venha. Amém! Aí, Amém. 40, 50 anos, Jesus já veio. E ele está vindo. O senhor está pregando isso há mais de 50 anos que ele está vindo e ele vai voltar. E eu quero agradecer a vocês pela essa oportunidade. Foi uma maravilha. Eu estou sentindo aqui unção. Parece que eu estou nos Gideões pregando. Glória. Não é que eu só prego com unção nos Gideões, não, viu? É em todo lugar que eu vou. Pode ser meia dúzia de crentes. Sabe o que é que eu faço? Quando eu chego para o culto, eu prego em congregaçãozinha de 20 pessoas. Me ajuda, Senhor, que eu pregue esta noite como se eu estivesse pregando para 100 mil pessoas. É isso. Porque que tem faz... pregador que só prega assim, entusiasmado quando é muita gente. Mas numa congregação, ele pensa que vai ter 1000 pessoas, chega lá, tem 50, aí diz, essa mensagem eu não vou pregar aqui não, essa aqui eu vou guardar para os Gideões. Aí prega uma mensagem que ele já pregou 200 vezes. Quer dizer, aí é desfazer do povo, né? É por isso que o senhor é exemplo. Um abraço, um beijo no coração. Olha só, você acompanhou esse nosso bate-papo aqui, o ADC Cast. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, manda para o pai, para a mãe, para o tio, para os amigos, para todo mundo, para a família, para o Brasil. E olha, se inscreva no nosso canal ADC Cast e também o canal da Assembleia de Deus em Criciúma, que tem feito a diferença. Pastor, um beijão no teu coração. Eu quero fazer um pedido. Claro, fica à vontade. Orem pelo pastor Gilvan Rodrigues. Orem, porque eu preciso muito das vossas orações. Eu tenho uma quantidade que eu não sei nem dizer qual é o tamanho da quantidade de intercessores. Por isso é que Deus tem me sustentado e guardado. Amém? Amém. Um abraço, um beijo no coração de todos e até mais. Até o próximo ADC Cast.